que ele está querendo dizer com crueldade, né? E que não há crueldade em Deus e nem em mim. O que ele está querendo afirmar como crueldade aqui, ó? Se a gente pesquisar crueldade, né, no Google, significado, aparece algumas coisas como isso, né? Prazer em fazer o mal, impiedade, maldade. Característica ou condição do que é cruel. Ato, procedimento cruel, crueza. Qualidade do que é inclemente, duro. Ó, significado de crueldade. Perversidade, qualidade ou condição da pessoa cruel, de quem age com maldade, tirania, fazendo o mal. Barbaridade, comportamento ou ação impiedosa, bárbara, sem piedade. Não sei quem teve coragem de fazer essa crueldade. Quando a gente olha para esses significados aqui, é óbvio que quando você percebe, né, isso aqui, você vai olhar para sua experiência e pensar assim, né? Ai, mas eu não sou um cruel, eu não sou uma pessoa que sente prazer em fazer o mal. É óbvio que se você olhar para sua experiência, você vai ver que você não fica fazendo mal para as pessoas assim de graça, né? Você não fica assim, ah, eu sinto vontade de fazer mal, né, para tal pessoa. Boa parte de nós não sente isso. É óbvio que tem muitas pessoas no mundo que sim, elas executam muitos atos de crueldade, basta você assistir o jornal que você fica ali o dia inteiro assistindo um monte de coisa, né? Então, assim, é bem normal você ver, né, outras pessoas tratando outras com crueldade. Mas se a gente olhar assim num todo, não é nítido que as pessoas elas têm comportamentos cruéis com as outras, elas não ficam fazendo mal às outras. Mas a gente não pode negar que também tem muitos pensamentos, sim, de que você tem vontade de fazer coisas para outras pessoas. Muitas vezes você não executa, né? Na maioria das vezes você não executa, mas tem pensamentos. Então, por que ele está usando esse símbolo aqui? Que a gente precisa entender crueldade nessa lição simplesmente como a projeção. Enquanto você, em algum momento, né, seja de uma maneira sutil, que parece boba, ou seja, de uma maneira extrema, enquanto você jogar a causa para o lado de fora, afirmando que você está incomodado porque algo externo te incomoda, ou seja, é sempre um agente fora de você, é uma coisa fora de você, é uma pessoa, alguém, um evento, é o tempo, é uma situação, é a política, não sei o quê. Enquanto você joga o problema, a culpa para o lado de fora, você vai ter uma necessidade de querer reagir a isso com raiva. E aí, como Jesus está falando o tempo todo de sistema de pensamento, se você tem uma vontade de reagir com raiva, com irritação, porque você acha que é o outro que te afetou de alguma maneira, você está tendo um pensamento de crueldade. Você pode não executar no comportamento, mas o fato de você pensar que o problema está fora, significa que você tem uma vontade de atacar. Na maioria das vezes, no comportamento, você não vai atacar fisicamente, mas mentalmente você já está atacando a impecabilidade da fonte, né? É garantido que nada real pode ser ameaçado, tudo continua sendo apenas como Deus, só que aí no instante em que você fica tendo esses pensamentos que você muitas vezes não executa, você está validando que você é algo fora disso que é perfeito, e isso é um ataque contra Deus. Isso simboliza a crueldade, porque a consciência, ela está validando que ela é uma coisa separada. Então, olha só, o que é crueldade? Qual é o primeiro ponto de crueldade que ele está convidando que a consciência observe nessa lição? Crueldade é cada instantezinho que você projeta o problema para o lado de fora. Né? Você vai sair na rua, aí você imagina que, ai, que sol quente, que não gosta desse calor, e você começa a reclamar do sol. Então, você está afirmando que tem algo externo a você que afeta um eu aqui, então tem um eu separado. E a sua reclamação sobre essa situação, né, mostra que você tem vontade de atacar isso, então tem um pensamento de crueldade ali. Então, o que que é esse prazer, né? Como foi dito aqui, ó, prazer em fazer o mal, impiedade ou maldade. É o prazer em projetar da consciência. Essa consciência, enquanto ela é viciada na individualidade, ela tem prazer em jogar a causa para o lado de fora. Então, sempre alguma coisa fora de mim é o problema e não eu. A partir daí, eu sou uma entidade separada, destacada, e eu preciso o tempo todo me defender contra isso.
né? Não que você vá fazer algo necessariamente contra alguma coisa, mas você tem pensamentos de reclamação que te diz que você rejeita aquilo. Então, isso já é uma defesa. Então, ó, ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Ou seja, quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que projetar a causa para o lado de fora é uma proteção e que eu estou a salvo porque eu projeto essa causa para o lado de fora. Eu rejeito aquilo, né, lá de fora, dizendo que aquilo é um problema, então eu coloco meu sistema de pensamento, não assumo que ele é meu, digo que é alguma coisa fora de mim que me causa esse desconforto, e assim eu me sinto protegido. E aí, a partir daí, a consciência passa a acreditar no Deus da crueldade. Mas vamos entender um pouco mais o que ele está simbolizando como Deus da crueldade aqui, ó. Então, queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade, ou seja, jogar a causa para o lado de fora faz com que você fique livre do seu próprio sistema de pensamento. Afinal, o problema não é o seu sistema de pensamento, o problema é o outro que gera isso em você. E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo, né? Aí, a consciência rejeita o tempo todo esse instante, ignorando esse instante, então ela joga a causa para o lado de fora, rejeita o que está acontecendo e passa a focalizar em aquilo que ela gostaria que tivesse acontecendo mais ou melhor do que esse instante agora. Então, esse instante é sempre visto como um problema. E aí, a consciência então passa a sentir um prazer na projeção, porque ela pensa se livrar do próprio sistema de pensamento. É por isso que esse símbolo aqui cai bem. A gente consegue entender por que ele usou crueldade aqui, ó. Prazer em fazer o mal. A consciência sente prazer em projetar a causa para o lado de fora, porque ela se sente aliviada. Ela se alivia do que ela pensa. É por isso que nós não paramos de ver o problema no externo. É por isso que a nossa vida aqui na individualidade também é uma vida fodida, porque você não para de passar mal. Você não para de projetar a causa para o lado de fora. Ó, fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa, fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso. Presta atenção. Aí a gente vai entender um pouco mais por que ele está usando esse símbolo, Deus da crueldade. A gente vai entender o que é de fato esse Deus, né? Por que nós somos viciados em jogar a causa para o lado de fora, em imaginar que o problema está fora, né? Porque eu tenho que ser alguma coisa que é fraca, eu tenho que ser alguma coisa que é separada. Então, se eu sou uma coisa separada, eu tenho certeza que algo vai me atacar. Então, tem que haver uma outra coisa ali fora para me atacar. Então, para eu validar que o problema está fora, eu preciso ser um eu aqui. Só que ser esse eu aqui é ser alguma coisa que se sente forte. Ó, se algo fora de mim pode me atacar, eu estou sempre o tempo todo dizendo que o problema está no externo, então tem o externo e tem eu, então eu sou uma entidade separada. Mas essa entidade separada aqui, ela se sente forte, ela se sente boa, ela se sente gloriosa, ela se sente potente. Ela não se sente isso. Ela se sente com medo. Então, ser essa entidade separada aqui é ser uma entidade totalmente amedrontada. Eu sou uma coisa separada, pequena, fraca e com medo. A partir daí, se eu sou uma entidade separada e atuando o tempo todo a partir do medo, eu preciso o tempo todo me proteger de algo que vai me atacar. Então, eu sempre produzo as minhas defesas antes. Então, assim, presta atenção no seu dia a dia. Quando você vai se arrumar, por exemplo, se você não se arruma prestando atenção assim no seu cabelo, se ele está arrumado, se ele está assim ou se ele está assado, porque você fica pensando se as pessoas podem pensar isso sobre você, né? Sei lá. Ai, não vou vestir essa roupa aqui porque essa roupa ela pressiona os meus colotinhos ou a minha barriguinha, e aí tem aquele pensamento assim de que as pessoas vão pensar alguma coisa sobre o seu corpo por causa da roupa que você está usando. O que acontece? Uma vez que você está pensando nesse tipo de situação e você começa a fazer alguma coisa para resolver, você está alimentando o medo. Qual é o medo? O medo no nível metafísico de que eu posso ser atacado, porque eu sou uma entidade separada.
Só que como essa consciência jogou esse medo no nível do corpo, agora parece que é sobre coisas no cenário, no mundo, no roteiro aqui, nos corpos. Né? Então eu fico o tempo todo me preocupando. Essas pessoas, a pessoa pode pensar isso, pode pensar aquilo, então por isso não vou fazer isso, ou não vou vestir essa roupa, eu não vou sair com o cabelo assim. E aí você está o tempo todo fazendo aquilo contra o qual te defendes, e aí, por se defender, por você tomar uma decisão para se proteger da invenção que você coloca ali, né? A pessoa pode isso, a pessoa pode aquilo. Aí, para você não passar por aquilo, você toma uma decisão para se defender. E aí você alimenta aquele medo lá no nível metafísico. Então, quem é o Deus aqui? Quem é o Deus que a consciência está servindo? O medo. O que Jesus está chamando de Deus da crueldade? É o medo. Não existe um Deus vingativo, não existe uma entidade fora de nós, porque é óbvio que se Deus fosse um Deus que fosse vingativo, não faria sentido existir. Eu queria que ele me aniquilasse logo de uma vez. Então, quando Jesus usa esse Deus vingativo, ele só está explicando o autoconceito que a consciência faz de si própria a partir da separação, em que ela se sente no medo, porque ela define o tempo todo que há uma entidade separada ali que ela não conhece, mas é só uma invenção que ela fica inventando. Ela inventa que há algo ali fora que ela não sabe, então ela está o tempo todo numa sensação basal de medo, e pegando o medo, ela faz um autoconceito de Deus. E aí, dentro de algumas religiões aí, se fizeram essas crenças de um Deus vingativo, um Deus que pune, né? Uma pessoa sofre acidente, a outra vai lá e fala assim, ah, foi vontade de Deus. Por isso que inventamos essas coisas aqui na percepção. Mas agora, Jesus está desmistificando, sei lá, tudo isso nessa lição de hoje. Quem é o Deus? Qual é o único Deus para essa consciência? O medo, o pensamento de separação. Por quê? Para você estar o tempo todo se preparando, tentando se organizar, tentando solucionar para não passar por alguma coisa ali, você tem que estar servindo a uma coisa dentro de você, o seu medo. É o medo que te conta que você pode ser atacado. E aí, como ele inventa uma historinha do que você pode acontecer, do que pode acontecer com você, isso, aquilo, aí você toma uma decisão com o corpo para se proteger daquela historinha que você inventa. A partir daí, quem é que te deu um comando? O seu Deus, o seu medo. O medo interno que você sente, que está o tempo todo afirmando que uma ameaça vai acontecer, e ela parece vir do externo, e aí você ouve essas histórias, você ouve essa sensação de ameaça em forma de histórias, e faz alguma coisa no comportamento para se proteger dessas histórias e não passar por aquilo. O que acontece? Isso alimenta o medo, e alguma forma desse medo vai retornar para você no seu cenário. Então, quem é o Deus para a consciência se sentindo separada? O medo. Basta a gente observar como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, que você vai ver você servindo o medo. Ai, não vou me posicionar aqui nessa questão do trabalho, não, porque, nossa, o que as pessoas vão pensar sobre mim? O que a minha patroa vai pensar sobre mim? Ah, eu vou dizer não aqui, porque eu não vou falar não aqui, ou eu não, sei lá, eu tenho medo de dizer um não aqui, porque eu não sei o que essa pessoa pode pensar sobre mim depois. Então, ó, quem é que está dando esse ditame para essa consciência? Para ela atuar dessa forma porque estou com medo de a pessoa, o patrão, ou sei lá, minha mãe pensar isso, aquilo. É o medo. Então, a quem essa consciência serve? Ao medo? Ao Deus do medo. E ela não vai ser liberada disso, ela não vai parar de se defender, de atuar o tempo todo de dentro desses mecanismos, a partir do corpo, para esconder o medo. Ela não vai parar de fazer isso enquanto ela não praticar, né, o exercício de hoje. Ele diz assim, ó, hoje contemplamos sem emoção esse Deus cruel. Enquanto a consciência que está identificada com a separação, ela não voltar o foco para a sua sensação interna e não transcender a própria sensação desconfortável de medo, ela vai continuar camuflando o medo de alguma forma no cenário, tomando decisões a partir da covardia, para não olhar para o quanto está se sentindo incapaz, impotente, com medo, imaginando que isso ainda está sendo causado pelo externo. Enquanto essa consciência não olhar para o medo que ela sente, que vem da separação, né? O medo é a própria sensação de separação, é um vazio. Enquanto essa consciência não olhar para o medo de frente, só que sem o medo,
ela vai se enganar com as defesas que ela inventa no nível da percepção para não ficar olhando para ele. E aí, enquanto ela não olha para esse medo vai continuar sendo o Deus da consciência, vai comandar todas as decisões que ela toma. Como ele diz aqui, ó, com o amor como inimigo, ou seja, a consciência se sentindo separada, a crueldade tem que vir a ser um Deus. E os deuses exigem que aqueles que os adoram obedeçam aos seus ditames e recusem-se a questioná-los. É assim, ó, eu aprendi tanto a agradar as pessoas, eu aprendi tanto a dizer sim para as pessoas quando eu quero dizer não, eu aprendi tanto a fazer coisas a partir do medo, que agora quando eu penso em fazer alguma coisa diferente, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Aí você já recua de novo e não toma uma decisão. Olha aí, olha a consciência servindo ao medo. Então, o Deus dessa consciência é o medo, né? E aí a punição severa é o quinhão inexorável daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis ou até mesmo sãs. Quando você pensa em tomar uma atitude diferente daquela que você está acostumado, eu sou uma pessoa que não se posiciona muito diante das outras. Aí quando você pensa em se posicionar, já dá um terror assim, meu Deus, o que vai acontecer? Ó, porque eu tenho certeza que alguém vai brigar comigo, que alguém vai me retaliar, que vai ter um conflito. E aí, como a consciência tem certeza que vai ter um conflito, volta para o isolamento. E aí ela serve ao Deus do medo. Serve o tempo todo fazendo as coisas do mesmo jeito, assim, ó, com os mesmos condicionamentos e nunca muda, porque ela está servindo ao Deus do medo. É por isso que a consciência tem dificuldade de mudar de percepção, porque ela nunca para de servir ao medo. Isso é crueldade. Por quê? Porque ela realmente está acreditando numa coisa que ela própria inventou e ela serve a isso de maneira como se ela fosse uma escrava. Então, quem é que está sofrendo a crueldade? É quando você quer atacar o outro ou é você servindo a esse sistema de pensamento como um escravo? Então, ó, enquanto a consciência não olhar para dentro e transcender o medo, ela vai continuar camuflando ele através das defesas do mundo. E aí, como ele diz aqui, ó, observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue, e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Ou seja, a consciência vai olhar para a própria sensação interna sem se assustar. Você vai olhar para aquela sensação de rejeição que você sente na frente de algumas pessoas e você vai decidir não se sentir o medo da rejeição. Você vai olhar para aquele medo de desagradar o outro, que a consciência vem a partir do medo e te conta, que você vai sentir vai ter um conflito porque você vai desagradar aquela pessoa e você vai ficar em pé diante da sensação e lembrar, não, essa sensação não é verdade. E você não vai mais servir à sensação, fugindo dela ou fazendo mais uma vez alguma coisa para agradar, para não olhar para o medo, para camuflar ele mais uma vez. Ó, contemplamos sem emoção esse Deus cruel e observamos, embora os seus lábios estejam manchados de sangue, e embora pareça anunciar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder, ou seja, eu não preciso ficar me esforçando para transcender as minhas sensações. Eu só preciso descansar no meio delas e ficar ciente de que não sou elas, e assim eu não vou atuar de dentro das defesas que as sensações sempre comandaram essa consciência. Ele não tem nenhum poder. E aqueles que veem nele a sua segurança não têm nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo, e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. Esse momento pode ser terrível. Então, olha só, aqui ele está explicando que se a consciência volta o foco para si, ela vai realmente olhar para uma sensação muito grande, muito forte de medo, né? Mas pode também ser um momento da tua liberação e da escravidão abjeta. Fazes uma escolha de pé diante desse ídolo, vendo-o exatamente como é. Devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Então aqui ele está falando, consciência, olhe para a sua sensação interna de separação e as sensações que foram produzidas a partir desse senso de separação e aceite que isso é falso. Se nós não aprendermos a olhar para a nossa própria sensação interna sem torná-la real ou sem reagir fugindo dela,
Se a gente não parar de reagir a essas sensações fugindo, camuflando, escondendo, tomando mais uma atitude para esconder esse medo, você vai continuar servindo a essa crueldade. E isso é uma escravidão voluntária. Você está escolhendo se sentir assim e servindo a um sistema de pensamento que você atua o tempo todo a partir do medo, para se esconder do medo. Então, enquanto a consciência não olhar de frente para a própria sensação, sem medo, ou seja, sem dar significado, sem colocar uma graduação, né? Ah, é muito forte, é muito fraco, é muito não sei o quê, é muito difícil. Enquanto ela não parar de colocar essas graduações, ela não olha para o medo, vendo ele como falso. Então, essa é a experiência da lição de hoje. Ou seja, qual é a primeira coisa que ela tem que aceitar? Aceitar primeiro a inexistência da separação. Então, não há crueldade em Deus e nem em mim, porque tudo é Deus, e Deus é uma perfeição, é uma paz plena. Então não tem partes separadas. Então, quando essa consciência aceita que não há separação, ela está removendo a fonte do medo. Só que agora ela tem uma coisa a ser feita, ela tem que olhar para as próprias sensações e não mais atuar de dentro delas, ficando em pé diante do medo, das formas que o medo pode tomar, ficando em pé. O que significa ficar em pé? Significa que eu sou a confiança em Deus, eu sou a eternidade em Deus. Então eu não vou atuar de dentro desses comandos aqui do medo mais, porque eu sei que isso não é real. Eu vou ficar em pé, ciente de que isso não sou eu. É isso que vai desfazer o medo. Enquanto essa consciência não praticar isso, ela vai continuar se defendendo disso no nível do mundo, o que não é uma defesa de verdade, porque o medo nunca some daí, né? E aí ele vai tomar outras formas, como ele diz numa parte aqui dessa lição também. É isso.